E aí, pessoal, tudo certo? Olha, a acentuação em português às vezes parece um bicho de 7 cabeças, né? Especialmente na hora da prova de concurso. Mas e se a gente pensar que existe um código, uma lógica por trás de cada acento? É isso mesmo. Hoje a gente vai decifrar esse código juntos. Vamos nessa? Para começar, vamos pensar num enigma clássico. Pega essas duas palavras, sabiá e saci. Repara só, as duas têm a sílaba mais forte no final, né? Saci, sabiá, mas só uma delas leva acento. Por quê? A resposta para essa pergunta, gente, é a chave de tudo. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora, passo a passo. Beleza! Para decifrar esse mistério, a gente vai seguir um caminho bem lógico em 5 etapas. Primeiro, o básico, o código por trás das palavras. Depois, vamos mergulhar nos sons, letras e dígrafos. Em seguida, a gente junta tudo em encontros vocálicos e sílabas. O quarto passo é achar o mapa da sílaba tônica. E, por fim, a parte prática, as regras do jogo. Parece um bom plano, né? Então, bora começar! Então, vamos lá. Nossa primeira parada, o código por trás das palavras. É aqui que a gente começa a entender a base de tudo. A primeira coisa a ter em mente é: acento não é enfeite, não está ali por acaso, faz parte de um sistema, e esse sistema todo começa com uma diferença super importante, que é a diferença entre o que a gente fala e o que a gente escreve. E aqui está o pulo do gato, a distinção fundamental. Existem, na verdade, 2 tipos de acento. Tem o acento tônico, que é o da fala, sabe? É a sílaba que a gente pronuncia com mais força. Em toda palavra tem uma. Por exemplo, saci. A força está no si. Isso é acento tônico. E tem o acento gráfico, que é o sinalzinho que a gente vê na escrita, o desenho mesmo, como no fé de café. Um é da voz, o outro é do papel, sacou? Entender que são coisas diferentes é o primeiríssimo passo. Mas tá, por que essa diferença toda importa tanto? Simples, porque um único acento gráfico pode mudar tudo. Olha só que loucura. Sabia, do verbo saber, sabiá, o pássaro, e sábia, uma pessoa inteligente. São 3 palavras, 3 ideias completamente diferentes, e o que define isso? O acento. A mesma coisa acontece com acúmulo, do verbo acumular, e acúmulo, o substantivo. O acento não só muda o sentido, como muda a classe gramatical da palavra. É muito poder, né? Ok, então a gente já entendeu a diferença entre a força na fala e o sinal na escrita. Agora, bora mais fundo. Para a gente descobrir exatamente onde essa força cai, a tal da tonicidade, a gente precisa desmontar as palavras. É como um Lego. A gente vai olhar para as pecinhas que formam tudo, os sons e as letras. E a pecinha mais básica de todas se chama fonema. Atenção aqui. Fonema não é letra, tá? Fonema é o som, é a menor unidade de som da nossa língua. Aquela coisinha mínima que, se a gente troca, já vira outra palavra. Quer ver como funciona? Pensa na palavra pato. Agora, troca só o primeiro som, o som de p, pelo som de g. Vira o quê? Gato. Pronto. A gente trocou uma coisinha, um som, e criou uma palavra totalmente nova. Esse é o poder do fonema. Simples assim. Só que aí vem uma pegadinha. A relação entre letras e sons nem sempre é de 1 para 1. Às vezes, a língua é econômica e usa um truque, o dígrafo. O que é isso? São 2 letras que se juntam para fazer um único som. Pensa em chuva. O C e o H estão ali, mas o som é um só, o som de sh. 2 letras, um som. Isso é um dígrafo. Vamos ver um exemplo bem clássico de prova. A palavra guerra. Vamos contar as letras? G, U, R, R, A. 6 letras, certo? Agora vamos ouvir os sons. O GU faz um som só, G. E o RR também faz um som só, R. Então, na prática, a gente tem os sons G, E, R, A. 4 sons. Ou seja, 6 letras, mas só 4 fonemas. Saber fazer essa contagem, gente, derruba muito candidato. Fica a dica. Olha só essa tabelinha. Aqui estão os dígrafos consonantais mais comuns no português: CH, LH, NH, RR, SS. É uma boa ideia ter isso na ponta da língua, sabe? Não só para contar os fonemas, como a gente acabou de ver, mas tem outro motivo. Alguns deles, tipo RR e SS, têm uma regra especial na hora de separar as sílabas. Eles sempre se separam. Isso vai ser super importante daqui a pouquinho. Guarda essa informação. Beleza, já entendemos as pecinhas individuais, os sons. Agora vamos ver como elas se juntam para formar coisas maiores.
principalmente quando os sons das vogais se encontram. É isso que vai nos levar para a formação das sílabas. E a sílaba, pessoal, é o palco onde o show da acentuação realmente acontece. Então, quando os sons de vogais se encontram numa palavra, podem acontecer três coisas. Pode ser um ditongo, quando dois sons vocálicos ficam juntinhos na mesma sílaba. Exemplo, pai, uma sílaba só. Pode ser um tritongo, com três sons na mesma sílaba, como em Uruguai. Mas o que a gente precisa prestar mais atenção, o que mais cai em prova, é o hiato. No hiato, as vogais até se encontram, mas na hora de separar a sílaba, cada uma vai para o seu lado. Tipo em sa, u, de. Esse conceito de hiato é fundamental, então guarda bem ele. Opa, olha o aviso aí, se liga, porque o conceito que vem agora é um daqueles detalhes que fazem toda a diferença na prova. É o tipo de coisa que separa quem passa de quem fica por pouco. Uma distinção bem sutil, mas que é, olha, fundamental. A grande confusão mora aqui, a diferença entre dígrafo nasal e ditongo nasal. Parece a mesma coisa, mas não é. Em amplo, a gente escreve AM, mas o som é um só. O som nasal, um só. Isso é dígrafo nasal. Agora pega a palavra falam. Esse no final não só como soa como au, percebe? São dois sons vocálicos juntos. Isso é um ditongo nasal. A chave para não errar é sempre essa. Para e ouve. Conta os sons. Muito bom. Com todas essas peças do nosso quebra-cabeça no lugar, fonemas, dígrafos, sílabas, a gente chegou no grande momento. Agora, vamos encontrar a sílaba tônica, que é tipo o coração da palavra, sabe? É a sílaba mais forte. E é a posição dela que vai nos dar o mapa para saber qual regra de acentuação usar. Agora o jogo começa de verdade. E o mapa é bem fácil de ler. A gente conta de trás para frente. Se a sílaba forte for a última, a palavra é uma oxítona. Exemplo, vatapá. Se for a penúltima, é uma paroxítona, como em escola. E se for a antepenúltima, é uma proparoxítona. Pensa em médico. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Todo o sistema de regras de acentuação gráfica gira em torno dessa classificação. Simples, né? E agora, atenção, porque aqui está o segredo, a fórmula mágica para gabaritar qualquer questão de acentuação. A regra para qualquer palavra depende de só duas coisas. Primeira, a posição da sílaba tônica, se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Segunda, a terminação da palavra, ou seja, em qual letrinha ela acaba. É a combinação desses dois fatores que decide se leva acento ou não. É isso. É só isso. Então vamos começar com a regra mais básica de todas, a dos monossílabos tônicos, aquelas palavrinhas de uma sílaba só que tem força. A regra é, a gente acentua os que terminam em A, E ou O, seguidos ou não de S, e também os que terminam com os ditongos abertos EL, EI e OI. Pensa em pá, pé, pó, céu. Essa é a base do nosso sistema. Agora sim, vamos entrar na arena principal, o que mais aparece nas provas, as palavras oxítonas. A gente vai ver na prática como aquela nossa fórmula, tonicidade mais terminação, funciona perfeitamente com elas. E olha que legal, a regra das oxítonas é praticamente a mesma dos monossílabos, só que com um extra. A gente acentua as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, igualzinho. E aí a gente adiciona as que terminam em EN e EINs. Por isso que sofá, você, giló e parabéns têm acento. Todas seguem essa mesmíssima lógica. Beleza? Que tal a gente testar isso agora? Vamos pegar uma questão real de concurso. Olha a frase. A pergunta sobre a palavra será. Por que será tem acento? Pensa na nossa fórmula de 2 passos. Qual é a sílaba tônica e qual é a terminação da palavra? Vamos lá. E a resposta é exatamente o que a gente acabou de ver. A sílaba tônica de será é a última, o rá. Então é uma oxítona. E ela termina com que letra? Com a letra A. A regra diz o quê? Que oxítonas terminadas em A recebem acento. Pronto, é a aplicação direta e perfeita da regra, sem mistério. E para a gente fechar com chave de ouro, vamos voltar para um desafio final que junta tudo. Por que país com acento e paz sem acento? Aqui está o poder dos conceitos que a gente viu. Em paz, temos um ditongo. Os sons ficam juntos numa sílaba só. Mas, em país, a gente separa. Pa-is. Lembra daquele conceito? É um hiato. E o hiato tem uma regra especial de acentuação. Viram só? No fundo, não é decorar, é entender a estrutura da palavra.
Dominar essa lógica, desde o som lá do comecinho até a sílaba tônica, é o verdadeiro caminho para não errar mais nenhuma questão de acentuação.